Hoje a gente vai falar de um assunto que está mexendo com o mundo inteiro. E olha, muita gente não percebe o tamanho da bomba relógio que isso representa. A gente vai falar sobre o Irã, sobre o Estreito de Hormuz e sobre como o conflito nessa região pode literalmente quebrar a economia mundial. Parece exagero, né? Te garanto que não é. Então, fica comigo até o final porque você vai entender por que essa região é uma das mais importantes e perigosas do planeta. Vamos começar pelo básico, onde o Irã é e por que ele é tão importante. O Irã fica no Oriente Médio, fazendo fronteira com o Iraque, Turquia, Afeganistão e Paquistão. E o detalhe mais importante, ele tem uma costa gigantesca no Golfo Pérsico. E é exatamente aí que mora o perigo, porque o Irã ele controla uma das passagens marítimas mais estratégicas do mundo inteiro, o Estreito de Hormuz. Agora, você deve estar pensando, tá, mas o que é esse estreito e por que ele é tão importante assim? Imagina, um corredor estreito de água, ele tem apenas 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito. E é tipo uma avenida, só que no mar. E por esse corredor passam 20% de todo o petróleo do mundo, 20%. Deixa eu repetir isso de outro jeito. Um quinto do petróleo do mundo consome, passa por ali. A Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Irã, Catar, todos esses países exportam petróleo por ali. Se alguém fechar esse estreito, o caos é global. O Irã sabe disso e usa isso como um poder de negociação, né? Sabe como é? E agora vamos entender a situação do Irã. Por que eles estão sempre no meio do conflito? A resposta é complicada, mas eu vou simplificar. O Irã é um país que vive sob sanções econômicas há décadas. Estados Unidos, Europa, vários países aplicaram sanções pesadíssimas contra eles. E por quê? Por causa do programa nuclear iraniano. O Irã diz que a energia nuclear para fins pacíficos, para gerar eletricidade, medicina, mas os Estados Unidos aliados desconfiam. Eles acham que o Irã quer desenvolver armas nucleares. E aí começou uma queda de braço, que dura até hoje. 2015, teve um acordo histórico, o Acordo Nuclear do Irã. Basicamente, o Irã concordava em limitar seu programa nuclear e em troca do fins das sanções. Tudo parecia caminhar bem, mas aí veio 2018. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos na época, simplesmente saiu do acordo, rasgou o papel e voltou com as sanções, mais pesadas ainda. E olha, o estrago que isso causou. As sanções bloqueiam o Irã de exportar petróleo livremente, eles não conseguem vender para o mercado internacional, como outros países. Bancos não fazem negócios com eles, empresas não investem lá. A economia iraniana despencou, a inflação explodiu, o desemprego subiu, o povo começou a passar dificuldade. E um país desesperado economicamente, e um país perigoso, porque o Irã começou a reagir. Eles voltaram a enriquecer urânio em níveis altíssimos, níveis perigosamente próximos do que seria necessário para fazer uma bomba. E mais importante, eles começaram a mexer com o Estreito de Hormuz. O ano é 2019. Vários navios petroleiros foram atacados no Golfo Pérsico. Explosões, sabotagens, ninguém assumiu oficialmente, mas todo mundo sabia quem estava por trás. O Irã também derrubou um drone militar americano, capturou navios, criou o inocente. A mensagem era clara: se você nos sufocar economicamente, a gente sufoca o petróleo de vocês. E isso coloca o mundo inteiro em risco. Agora vamos falar do Estreito de Hormuz. Por que ele é tão vulnerável? Primeiro, ele é o estreito demais. Navios gigantes passam ali, quase se esbarrando. Qualquer mina marítima e o tráfego para. Segundo o Irã, tem total capacidade militar de fechar aquele estreito se quiser. Eles têm mísseis antinavio, têm lanchas rápidas de ataque, têm minas navais, têm drones submarinos. Se o Irã realmente quisesse fechar o Estreito de Hormuz, eles conseguiriam, pelo menos por um tempo. E sabe o que acontece se isso rolasse?
O preço do petróleo iria disparar imediatamente. Estamos falando de dobrar, triplicar de preço em questão de dias. E quando o petróleo sobe, tudo sobe. Gasolina, diesel, transporte, comida, plástico, tudo depende do petróleo. E quase tudo fica mais caro. A economia mundial estaria em recessão. Países dependem de petróleo, importados estariam em crise, inflação iria para as alturas. A gente iria sentir também, porque o mesmo que a gente produz é petróleo, o preço aqui é vinculado ao preço internacional. Se lá fora sobe, aqui sobe junto. Então, assim, o conflito no Irã afeta você, afeta o teu bolso, afeta os preços do pão que você compra. Mas tem outro lado da história, que é muito importante você entender. O Irã não é um vilão de um filme. Ele tem os motivos para estar irritado. Imagina você sendo impedido de vender seus produtos, de receber seu dinheiro, de fazer um comércio com o mundo durante anos. O povo iraniano está sofrendo, jovens sem emprego, famílias passando necessidades, remédios escassos por causa de sanções. O governo iraniano usa o sofrimento do povo para justificar as ações agressivas. Abre aspas. Olha o que os americanos estão fazendo com a gente. Nós temos que nos defender. Fecha aspas. É um ciclo vicioso. Sanções geram revolta, revoltas geram ações agressivas, ações geram mais sanções. E no meio disso tudo, o povo se lasca, né? Falando um bom português. Agora tem outros países envolvidos nessa história toda. Israel, por exemplo, odeia o Irã. Eles veem o programa iraniano nuclear como uma ameaça existencial, já deixando claro que estão dispostos a agir militarmente se necessário. A Arábia Saudita também, eles e o Irã são rivais históricos, disputam influência no Oriente Médio, apoiam lados opostos, a guerra na Síria e no Iêmen. Os Estados Unidos têm bases militares espalhadas pela região, tem aliados como Israel na Arábia Saudita e veem o Irã como uma ameaça. É o tipo de barril de pólvora. E qualquer faísca, você sabe, né? Pode explodir tudo. Teve momentos que quase explodiu. Na verdade, em janeiro de 2020, os Estados Unidos mataram o general iraniano Qassem Soleimani num ataque de drone. O cara era tipo um segundo homem mais poderoso do Irã, abaixo do Ayatollah Khamenei. O Irã jurou vingança e dias depois atacou a base americana no Iraque com mísseis. Todo mundo segurou a respiração esperando a resposta americana, porque se os Estados Unidos revidassem, seria uma guerra total. Mas não houve retaliação. A situação se esfriou então naquele momento, mas ficou claro: estamos sempre a um incidente de distância de uma guerra. A guerra envolvendo o Irã? Não. Seria uma guerra pequena, seria uma guerra regional, envolveria o Irã, Estados Unidos, possivelmente Israel, Arábia Saudita, grupos militares pelo Oriente Médio todo. O Estreito de Hormuz seria fechado, o petróleo dispararia e a economia mundial estaria em colapso. E isso sem falar das mortes, da destruição, do sofrimento humano. Então, o que pode ser feito para evitar isso? Diplomacia, negociação e diálogo, que quase sempre não funciona, né? Venhamos e convenhamos quando se trata de interesses particulares dos políticos e dos mais poderosos desse tempo moderno que a gente vive. Tem que ter um novo acordo nuclear, tem que aliviar as sanções de forma inteligente, tem que dar uma saída para o Irã sem humilhá-los. Porque país humilhado é país perigoso. Mas também tem que ter garantias de que o Irã não vai desenvolver armas nucleares, inspeções e transparências. É complicado, muito, mas a única saída, porque a alternativa é guerra. É guerra no Oriente Médio, afeta o mundo inteiro. Então, resumindo, tudo que a gente falou até aqui, o Irã controla o Estreito de Hormuz, né? Corredor que passa 20% do petróleo do mundo, eles estão sob sanções e eles querem acabar com isso. Porém, eles não querem acabar com a construção da sua bomba atômica, que é um risco global para a vida de todos nós.
E eles têm a capacidade de fechar o estreito e causar uma crise global. Facilmente eles conseguem fazer isso. Então, eles estão desenvolvendo a capacidade nuclear que assusta o mundo. E qualquer conflito ali afeta você, afeta o preço de tudo que você consome no dia a dia. Por isso que você precisa sempre prestar atenção no que está acontecendo no Irã, no Oriente Médio em si, porque não é uma coisa distante, é uma coisa que já mexe com o seu dia a dia e sempre vai estar aí influenciando. E a situação continua tensa, continua perigosa e pode explodir a qualquer momento. Então fica de olho, porque quando você ouvir as notícias de tensão no Golfo Pérsico ou no Irã e conflito, você vai saber exatamente o tamanho da parada. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me conta nos comentários o que, né, você está achando desse momento que nós estamos vivendo no mundo, essa guerra no Irã. Qual a sua opinião, diplomaticamente falando? Abraço.